O ano é 2025. Dos corredores do poder em Brasília às ruas movimentadas de Caracas, uma tensão palpável paira no ar. Uma tensão nascida de uma história complexa, alimentada por uma crise presente e obscurecida por um futuro incerto. A relação entre Brasil e Venezuela, dois gigantes sul-americanos, está por um fio. A crise na Venezuela, uma nação lutando contra o colapso econômico e a turbulência política, lançou uma longa sombra sobre a região. Essa sombra recai pesadamente sobre o Brasil, seu vizinho ao sul, uma nação que lida com suas próprias lutas internas, enquanto navega pelas complexidades das relações internacionais. Esta não é uma simples história de vilões e vítimas. É a história de duas nações, inextricavelmente ligadas pela geografia e pela história, lutando contra forças que ameaçam separá-las ainda mais. É uma história que exige compreensão, compaixão e um compromisso em encontrar um terreno comum em meio à tempestade. Para entender o presente, é preciso mergulhar no passado. Brasil e Venezuela, ambas ex-colônias ansiando por libertação, compartilham uma história entrelaçada com fios de revolução, colaboração e, às vezes, discórdia. Os ecos do sonho de Simão Bolívar de uma América do Sul unificada ainda ressoam, uma lembrança de um passado compartilhado que une essas nações. O século XX viu uma mudança na dinâmica. A ascensão econômica do Brasil contrastou com a dependência da Venezuela do petróleo, uma bênção que mais tarde se transformaria em uma maldição. Apesar disso, os canais diplomáticos permaneceram abertos, com períodos de cooperação pontuados por momentos de atrito. A virada do milênio trouxe Hugo Chávez ao poder na Venezuela, inaugurando uma era de socialismo do século XXI e um foco renovado na integração regional. Sua revolução bolivariana, embora elogiada por alguns, despertou preocupação em outros, incluindo o Brasil. O palco estava montado para um relacionamento complexo, onde laços históricos e aspirações compartilhadas seriam testados pelos ventos da mudança política e da incerteza econômica. A Venezuela, uma nação abençoada com abundantes reservas de petróleo, já foi um farol de prosperidade na América do Sul. No entanto, anos de má gestão econômica, corrupção e queda dos preços do petróleo culminaram em uma tempestade perfeita, mergulhando a nação em uma crise profunda e prolongada. A hiperinflação disparou, tornando o bolívar venezuelano quase sem valor. Produtos básicos tornaram-se escassos, levando à escassez de alimentos, sistemas de saúde em ruínas e um colapso da lei e da ordem. O povo venezuelano, antes esperançoso por um futuro melhor, se viu preso em um ciclo de pobreza e desespero. A crise, porém, não era meramente econômica. A turbulência política, alimentada por alegações de autoritarismo e violações dos direitos humanos, agravou ainda mais a situação. A oposição, silenciada e marginalizada, protestou enquanto o governo apertava seu controle sobre o poder. A Venezuela, antes um símbolo de esperança e progresso, havia se tornado um conto de advertência, um lembrete severo da fragilidade da democracia e das consequências devastadoras do colapso econômico. Movidos pelo desespero e pela esperança cada vez menor de uma vida melhor em sua terra natal, milhões de venezuelanos embarcaram em jornadas perigosas em busca de refúgio. Eles fugiram, não pela busca de riqueza ou oportunidade, mas pelos direitos humanos básicos que lhes foram negados em seu próprio país: comida, segurança e um futuro para seus filhos. O Brasil, com sua vasta fronteira compartilhada e tradição de acolher os necessitados, tornou-se um destino principal para essas almas desesperadas. O afluxo de migrantes, embora inicialmente recebido com compaixão e braços abertos, gradualmente sobrecarregou os recursos das cidades e vilas fronteiriças. Essa migração em massa, uma das maiores da história recente,
apresentou ao Brasil um complexo desafio humanitário. Forçou a nação a confrontar questões difíceis sobre sua capacidade de absorver os recém-chegados, a potencial pressão sobre os serviços sociais e o delicado equilíbrio entre compaixão e segurança nacional. Seção 5. Uma nação dividida. A resposta brasileira. A crise venezuelana acendeu um debate feroz dentro do Brasil, dividindo a opinião pública e pressionando o governo a traçar um curso de ação claro e consistente. Alguns defenderam uma política de portas abertas, movidos por preocupações humanitárias e uma obrigação moral de ajudar os necessitados. Outros, no entanto, expressaram preocupações com a pressão sobre os recursos, o potencial para a agitação social e a possibilidade de a crise transbordar a fronteira. Eles instaram o governo a priorizar seus próprios cidadãos e adotar uma abordagem mais cautelosa. Preso no fogo cruzado dessas narrativas concorrentes, o governo brasileiro se viu caminhando em uma corda bamba diplomática. Tentou equilibrar suas obrigações humanitárias com seus interesses nacionais, fornecendo ajuda e apoio aos migrantes venezuelanos, e ao mesmo tempo condenando o regime de Maduro e pedindo o retorno à democracia. Seção 6. Discórdia diplomática, uma guerra de palavras. A crise na Venezuela, longe de estar contida dentro de suas fronteiras, transbordou para a arena diplomática, tensionando as relações entre Caracas e Brasília. O governo brasileiro, inicialmente hesitante em confrontar diretamente o regime de Maduro, gradualmente adotou uma postura mais crítica, à medida que a situação na Venezuela se deteriorava. Condenações públicas de violações dos direitos humanos, a erosão das instituições democráticas e a crise humanitária tornaram-se cada vez mais frequentes. O Brasil, juntamente com outras potências regionais, impôs sanções a membros-chave do governo venezuelano, aumentando ainda mais as tensões. A Venezuela, por sua vez, acusou o Brasil de se intrometer em seus assuntos internos, de ser um fantoche dos Estados Unidos e de explorar a crise para seu próprio ganho político. A guerra de palavras se intensificou, aprofundando ainda mais a fenda entre as duas nações e prejudicando os esforços para encontrar uma resolução pacífica. Seção 7. Além das sanções, buscando soluções. Embora as sanções tenham se tornado uma ferramenta favorita de pressão internacional, sua eficácia na resolução de crises políticas e humanitárias complexas continua sendo um tema de debate. Alguns argumentam que as sanções, embora destinadas a atingir elites corruptas, muitas vezes impactam desproporcionalmente os cidadãos comuns, exacerbando seu sofrimento e dificultando o acesso a bens e serviços essenciais. Outros argumentam que as sanções, embora não sejam uma solução em si mesmas, são uma ferramenta necessária para pressionar regimes autoritários a mudar seu comportamento e a se envolver em um diálogo significativo. Eles argumentam que uma combinação de pressão e engajamento é essencial para trazer uma resolução pacífica e sustentável para a crise venezuelana. O Brasil, embora apoie sanções como parte de uma estratégia internacional mais ampla, também reconheceu as limitações das medidas punitivas. Tem pedido diálogo, mediação e um acordo negociado que aborde as causas profundas da crise e abra caminho para o retorno à democracia e à estabilidade na Venezuela. Seção 8. Tremores regionais. O impacto. Mais amplo. A crise venezuelana não é um incidente isolado. Suas repercussões foram sentidas muito além de suas fronteiras. O êxodo em massa sobrecarregou os recursos e alimentou tensões sociais. A crise expôs a fragilidade das instituições regionais. Destacou a necessidade de maior cooperação e solidariedade. A comunidade internacional tem um papel a desempenhar. Desde o fornecimento de assistência humanitária à mediação do diálogo. O mundo não pode fechar os olhos para o sofrimento venezuelano.
Seção 9. Uma ponte sobre águas turbulentas, rumo a um futuro compartilhado. O caminho a seguir para o Brasil e a Venezuela permanece incerto. No entanto, em meio aos desafios, há sempre esperança. Onde a cooperação supere o confronto, tem um papel crucial a desempenhar na construção de pontes de entendimento e cooperação para um amanhã mais brilhante.